Você já se perguntou por que parece tão difícil controlar seus impulsos e agir com intenção? Já sentiu que, apesar de saber o que é melhor para você, as tentações do dia a dia acabam te afastando dos seus objetivos mais importantes? Se a resposta for sim, então este vídeo é para você. Vamos explorar, com base nos ensinamentos da filosofia estoica, como a prática do autodomínio pode mudar a sua vida de forma radical e rápida. Neste vídeo, vamos falar sobre como controlar os seus impulsos momentâneos, resistir à gratificação imediata e criar hábitos saudáveis que não só transformam o seu corpo, mas a sua mente e espírito. Imagine poder agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine ser capaz de controlar suas emoções e focar no que realmente importa, em vez de sucumbir à pressão de um prazer passageiro. O segredo está em entender que a verdadeira liberdade não vem das escolhas fáceis, mas da capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Está cansado de se sentir à mercê dos seus impulsos e quer finalmente tomar as rédeas da sua vida, este vídeo vai te dar a clareza e as ferramentas para isso. Agora, antes de começarmos, eu preciso de um favor. Se inscreva no canal. Sabia que muitos espectadores ainda não estão inscritos? Não perca a chance de viver a transformação que você tanto busca. Um passo de cada vez com a sabedoria dos filósofos estoicos ao seu lado. Vamos lá? A prática do autodomínio. Como superar os impulsos momentâneos. O autodomínio, essa habilidade de resistir às tentações do momento, pode parecer algo difícil de alcançar, mas é essencial para uma vida de intenção e foco. Às vezes, é a sensação de prazer imediato, como aquela vontade irresistível de comprar algo desnecessário, ou comer um doce quando sabemos que não devemos, que acaba nos afastando de nossas metas e valores. Em momentos como esses, o primeiro passo é reconhecer o impulso. Ao nos tornarmos conscientes da tentação, já damos um grande passo em direção ao autodomínio, porque, como Marco Aurélio dizia, a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Em outras palavras, ao controlarmos nossa mente e os pensamentos que geram esses impulsos, começamos a tomar as rédeas da nossa vida e das nossas escolhas. A filosofia estoica nos ensina que nossa verdadeira força não vem da satisfação imediata de nossos desejos, mas da capacidade de controlar esses desejos e agir de acordo com o que realmente importa. Um exemplo prático disso seria, em relação à comida. Quantas vezes comemos algo não por fome real, mas porque o prazer de comer aquele prato específico nos atrai? O estoicismo nos ensina a questionar esses impulsos, analisando se essa ação vai nos levar mais perto da nossa versão ideal, do nosso propósito. Resistir a esse tipo de impulso não significa sofrimento, mas a prática da liberdade. Liberdade de agir com discernimento e não com a mente dominada pelo imediatismo. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso se aplica perfeitamente aos impulsos. Ao mudarmos a maneira como percebemos os desejos, transformamos nossa reação a eles. Quando a vontade de gastar além do necessário surge, por exemplo, podemos parar por um momento e refletir sobre a consequência dessa ação no longo prazo. Será que essa compra traz a satisfação que promete ou vai nos afastar da paz que buscamos? Ao ter essa reflexão, já estamos praticando o autodomínio. A resistência se torna mais fácil, pois a mente, ao ser questionada, começa a se alinhar aos nossos valores mais profundos. Além disso, a prática do autodomínio é algo que se constrói aos poucos. Não se trata de uma habilidade que nasce da noite para o dia, mas sim de uma transformação gradual. Comece com pequenas ações. Por exemplo, quando sentir aquele impulso de procrastinar, respire fundo e pergunte-se: essa escolha me aproxima
ou me afasta do meu objetivo. O simples ato de fazer essa pausa mental é poderoso. Em tempos de tentação, lembre-se que a verdadeira liberdade vem da escolha. E a filosofia estoica está aí para nos ajudar a fazer escolhas mais sábias, mais alinhadas ao que realmente importa. Por fim, o autodomínio nos liberta da escravidão dos impulsos e nos permite viver de forma mais intencional e focada. O que fazemos a cada momento, por menor que seja a decisão, constrói o caminho para a nossa transformação pessoal. Ao dominar os impulsos momentâneos, estamos, na verdade, criando espaço para o que realmente vale a pena. A paz interior, o alinhamento com nossos valores e o compromisso com nossa verdadeira missão na vida. A força do fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira força do autodomínio não se revela nas grandes ações que tomamos diante dos outros, mas sim nas pequenas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. É fácil ser íntegro quando sabemos que outros estão observando, mas é na solidão e na ausência de recompensas externas que o nosso caráter se testa. No estoicismo, a virtude está em fazer o que é certo, independentemente da aprovação alheia. Como Sêneca disse, a maior parte das coisas que tememos não é aquilo que pode nos acontecer, mas aquilo que imaginamos que acontecerá. Quando nos libertamos do desejo de reconhecimento e agimos pelo que é certo, é como se estivéssemos livres de um peso que muitas vezes nos impede de sermos quem realmente somos. Quando falamos em fazer o certo sem esperar validação, a transformação pessoal começa. Imagine a seguinte situação: você está no trabalho e tem a opção de fazer algo da forma mais fácil e menos ética, porque ninguém verá. Aqui, o autodomínio é colocado à prova, mas em vez de sucumbir à tentação, você escolhe fazer o que é justo, mesmo que não haja prêmio imediato. O estoicismo nos ensina que é nessas escolhas silenciosas que construímos o nosso caráter e que o verdadeiro autodomínio está em agir corretamente, não por causa da recompensa, mas pelo que somos internamente. O famoso exemplo de Marco Aurélio, que governava o Império Romano com imparcialidade e justiça, nos mostra como a virtude de fazer o certo, independentemente do olhar dos outros, nos guia para uma vida plena e digna. Ele escrevia em seus pensamentos: se alguém faz o que é certo, que importa o que os outros pensam. Isso demonstra a liberdade que vem com a prática do autodomínio. Agir com integridade em todos os momentos nos coloca em contato com nossa verdadeira essência, aquela que não precisa de aplausos para se sentir realizada. Praticar o autodomínio de maneira silenciosa também nos ensina a lidar com nossas próprias expectativas. Em um mundo onde as redes sociais e as validações externas são constantes, o desafio de agir de forma verdadeira se torna mais relevante. Mas a filosofia estoica nos dá uma perspectiva poderosa: a satisfação interna, que não depende da opinião dos outros. A verdadeira recompensa vem da sensação de que estamos sendo fiéis aos nossos valores e não à expectativa do mundo. Isso nos liberta, porque não precisamos mais buscar validação externa para sentirmos que estamos no caminho certo. Por fim, viver com intenção e autodomínio é, na verdade, um compromisso com a nossa evolução pessoal. Cada ação, mesmo a mais simples, quando realizada com consciência e integridade, se torna um degrau na escada da nossa transformação. A liberdade vem quando entendemos que somos responsáveis pelas nossas escolhas e que essas escolhas, mesmo que ninguém mais perceba, têm o poder de moldar nossa vida de maneira profunda e duradoura. O poder da autodisciplina, como criar hábitos saudáveis e duradouros. A autodisciplina é uma das chaves mais poderosas para o autodomínio, mas, como qualquer habilidade, ela exige prática constante e paciência. O caminho para desenvolver essa habilidade começa com pequenas escolhas diárias
que muitas vezes são invisíveis aos outros, mas têm um impacto profundo na nossa vida. Isso pode ser algo simples, como resistir à tentação de dormir até mais tarde, escolher uma alimentação saudável ou até mesmo fazer aquela caminhada diária, mesmo quando a preguiça parece ser mais forte. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira disciplina não vem de grandes sacrifícios esporádicos, mas da consistência nos pequenos gestos diários, aqueles que nos aproximam do nosso melhor eu. Epicteto nos ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que faz toda a diferença. Ou seja, a autodisciplina começa com a nossa reação ao cotidiano. Quando decidimos acordar cedo, mesmo sabendo que o dia será longo e cheio de desafios, estamos praticando o controle sobre nossa mente e emoções. O autodomínio, portanto, não é sobre negar o prazer ou a satisfação, mas sobre escolher o que é mais saudável e alinhado com nossos objetivos a longo prazo. Esse processo de escolha consciente nos permite criar hábitos que nos suportam em nossa jornada de transformação pessoal. A chave aqui é entender que a autodisciplina não deve ser encarada como uma obrigação, mas como uma ferramenta de liberdade. Muitas vezes, acreditamos que sermos disciplinados significa viver uma vida restritiva, sem espaço para o prazer. No entanto, os estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade vem de fazer o que sabemos ser melhor para nós mesmos, não o que nos dá prazer imediato. Quando começamos a adotar hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios ou uma alimentação mais equilibrada, estamos, na verdade, criando uma base sólida para uma vida mais rica e plena. Sêneca, em seus escritos, falava sobre a importância do autocontrole e da reflexão constante. Ele dizia: a vida não é curta, nós é que a fazemos curta. Esse pensamento reflete a ideia de que se gastarmos o nosso tempo de forma impulsiva, deixando que as distrações nos dominem, estamos desperdiçando nossa vida. A autodisciplina é a prática de controlar nosso tempo e nossas ações para que possamos usá-los da melhor maneira possível. Ao desenvolver hábitos saudáveis e sustentáveis, estamos, na verdade, criando uma vida mais longa e mais rica, cheia de propósito e significado. Por fim, é importante lembrar que a transformação pessoal não acontece de uma vez, mas é o somatório das pequenas escolhas. Ao longo do tempo, as decisões conscientes e disciplinadas, aquelas que tomamos dia após dia, se tornam os alicerces de uma vida mais alinhada com os nossos valores e objetivos. A prática constante da autodisciplina nos fortalece, nos ajuda a resistir às tentações e nos guia rumo à liberdade verdadeira. Como os estoicos acreditavam, a verdadeira transformação começa dentro de nós, nas escolhas mais simples e cotidianas. E é isso que nos liberta para viver com mais intenção e foco. Controlando a mente. Como dominar seus pensamentos e emoções? Dominar nossos pensamentos e emoções é o ponto de partida para uma vida mais equilibrada e livre. Os impulsos internos, como a ansiedade ou o medo, são as primeiras barreiras a serem superadas para alcançar a verdadeira paz interior. A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar as situações externas, temos total poder sobre a forma como reagimos a elas. Epicteto disse, com sabedoria, que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Em outras palavras, ao mudarmos nossa percepção sobre os eventos, podemos controlar como nos sentimos em relação a eles e, consequentemente, como reagimos. O autodomínio começa com a autoobservação. Quando nos permitimos parar por um momento e observar o que estamos pensando e sentindo, podemos identificar padrões negativos que nos influenciam de maneira prejudicial. Por exemplo, ao perceber que estamos sobrecarregados ou irritados, podemos questionar a origem desse sentimento. Isso realmente faz sentido?
Eu realmente preciso me sentir assim? Essa reflexão crítica nos permite interromper os ciclos de pensamento impulsivos e nos ajuda a tomar decisões mais racionais e alinhadas aos nossos valores. Controlar nossos pensamentos não é uma tarefa fácil, mas é possível com prática e paciência. A meditação e a respiração profunda são técnicas poderosas que os estoicos usavam para acalmar a mente e retomar o controle emocional. Marco Aurélio, em seus Pensamentos, sempre refletia sobre a necessidade de manter a mente tranquila diante da adversidade. Ele acreditava que a paz interior vinha da aceitação do que não podemos mudar e da prática constante de questionar nossos pensamentos. Quando nos permitimos ser dominados por emoções como a raiva ou a ansiedade, estamos abrindo portas para o caos. No entanto, ao respirar profundamente e refletir sobre a situação, podemos encontrar o espaço necessário para reagir com calma e sabedoria. Praticar o autodomínio mental também envolve entender que nossos pensamentos não são realidades absolutas. Muitas vezes, nossas mentes criam cenários catastróficos ou exageram problemas que são menores do que imaginamos. A filosofia estoica nos ensina a questionar esses pensamentos automáticos e a buscar a verdade em nossa percepção. Será que aquilo que estamos pensando é realmente verdadeiro? Será que estamos supervalorizando uma situação? Ao tomarmos as rédeas de nossos pensamentos, podemos evitar que eles nos arrastem para o sofrimento desnecessário e nos afastem da paz interior. No final das contas, controlar a mente é um processo contínuo, uma prática diária que exige persistência e autoconhecimento. Quando conseguimos dominar nossos pensamentos e emoções, estamos, na verdade, nos libertando das reações impulsivas que muitas vezes nos afastam de nosso propósito. Cada vez que conseguimos tomar uma decisão com calma e racionalidade, ao invés de ser guiados por uma emoção momentânea, estamos construindo uma vida mais serena e alinhada com nossos valores. O autodomínio mental, assim, nos proporciona a liberdade de agir com clareza, intencionalidade e foco. Focando no longo prazo, como resistir à gratificação imediata? A gratificação imediata é uma das armadilhas mais perigosas da nossa sociedade atual, onde buscamos muitas vezes o prazer instantâneo em detrimento dos benefícios duradouros. Seja a tentação de consumir produtos desnecessários, comer além da conta ou simplesmente procrastinar, estamos constantemente expostos a escolhas que oferecem satisfação rápida, mas que, a longo prazo, podem nos afastar dos nossos objetivos. O estoicismo, no entanto, nos ensina a importância de focar no longo prazo, de ter a paciência de trabalhar pela verdadeira satisfação que vem com o tempo e a dedicação. Como Marco Aurélio dizia, aquele que não se contenta com o que tem sempre desejará mais e nunca encontrará paz. Quando praticamos o autodomínio e resistimos à tentação da gratificação imediata, estamos, na verdade, investindo em nossa transformação pessoal e no nosso futuro. Imagine o esforço de uma pessoa que decide adotar um estilo de vida mais saudável, resistindo ao desejo de comer algo que sabe que não contribui para a sua saúde. Embora o prazer imediato de comer aquele doce seja tentador, a pessoa sabe que, ao resistir, estará mais próxima do seu objetivo de viver uma vida mais saudável e cheia de energia. Esse foco no longo prazo é o que nos dá forças para persistir, mesmo quando as recompensas imediatas nos chamam. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembra de que não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece, que nos define. Quando resistimos à gratificação imediata, estamos exercitando nossa reação a estímulos externos. Em vez de ser impulsivo e ceder à tentação, tomamos um passo atrás e refletimos sobre o que é realmente importante para nós.
Essa habilidade de resistir ao prazer momentâneo e olhar para os resultados a longo prazo é o que nos permite alcançar nossos objetivos e viver de forma mais alinhada com nossos valores. O autocontrole, portanto, não é apenas sobre resistir à tentação, mas sobre fazer escolhas que nos aproximem de nossos objetivos mais elevados. No longo prazo, as escolhas feitas com sabedoria resultam em uma vida mais gratificante, porque nos ajudam a crescer de maneira sólida e verdadeira. A gratificação imediata pode nos dar prazer temporário, mas é a disciplina e a paciência que nos proporcionam a verdadeira realização. Ao focarmos no longo prazo, estamos nos preparando para uma vida de liberdade, onde a verdadeira felicidade vem de saber que estamos trilhando o caminho certo. Por fim, a prática do autodomínio, resistindo à gratificação imediata, é o que nos permite viver com propósito e intenção. Em vez de ser guiado por impulsos passageiros, somos capazes de fazer escolhas que refletem nossos valores mais profundos. A verdadeira liberdade está em nossa capacidade de escolher o que é melhor para nós, mesmo quando isso exige paciência e resistência. O estoicismo nos convida a focar no que realmente importa, a olhar além do prazer momentâneo e a construir uma vida de resiliência, transformação pessoal e satisfação duradoura. E aí, o que você acha? Já percebeu quantas vezes as pequenas escolhas do dia a dia podem mudar o rumo da sua vida? Qual impulso você ainda está deixando dominar suas decisões? Quero ouvir sua opinião nos comentários. Conta pra mim, qual hábito você quer começar a dominar agora? Vamos conversar sobre isso. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Se você está pronto para uma transformação pessoal de verdade, cada vídeo vai ser um passo a mais nessa jornada. Aproveite também para conferir o próximo vídeo recomendado. É o próximo passo na sua jornada de libertação e resiliência. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que a mente estoica te guie.